todos, sejam todos bem-vindos. Hoje é uma data muito especial para o Chico Xavier. Hoje o Chico Xavier completa 17 anos de fundação. Nós começamos num salãozinho de 43 metros. Começamos o centro em 11 pessoas. E, no mínimo, passa por ano aqui no Chico Xavier 11 mil pessoas de frequência, através dos livros que a gente tem, o livro de presença, a gente dá uma olhada. É certo que muitos vêm mais que uma vez, mas o importante é que nós estamos aqui. E o Chico Xavier tomou essa proporção devido ao trabalho da espiritualidade. Tivemos, durante esses anos, muito progresso, principalmente na parte espiritual. Pessoas que saíram de processos obsessivos severos, problemas depressivos, problemas de saúde, problemas materiais, psicológicos. Tivemos muitos resultados. É aquilo que Jesus fala, nós precisamos buscar e precisamos fazer a nossa parte. O Chico Xavier, quando nós abrimos o Chico Xavier, nós tivemos uma orientação muito interessante. Ajude primeiro, pergunte depois. Então, essa é a mensagem que nós vamos gravar. Uma outra orientação que nós tivemos é para não fechar as portas do centro, para que a gente mostrasse todo o trabalho do centro. Nós vamos começar a reunião. Então, dando continuidade, estamos tratando do sonambulismo, parte 2. Eu acho que é até desnecessário a gente comentar muito a respeito disso daqui, que acho que todos já viram, né? Que nós estamos aqui, mas nós podemos chegar no futuro e podemos voltar no passado, e que nós não podemos desagregar essas situações aqui. Aqui nós temos o espírito, aqui nós temos o corpo mental, onde está gravado todo o nosso passado. Aqui nós temos o corpo espiritual, aqui nós temos um campo energético, por falta de terminologia, porque é matéria também, eletromagnético, que agrega a parte física. O que nós estamos falando tem muito a ver com esse duplo etérico e com o perispírito. Questão 429. Por que razão o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? Não há corpos opacos, senão para os vossos órgãos grosseiros. Não vos dissemos que, para o espírito, a matéria não é obstáculo, pois a atravessa livremente? Frequentemente, ele vos diz que vê pela fronte, pelo joelho, etc., porque vós, inteiramente dentro da matéria, não compreendeis que possa ver sem o socorro dos órgãos. Ele mesmo, pelo desejo que tendes, crê ter necessidade dos seus órgãos, mas se vós os deixasseis livres, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor dizendo, é fora do seu corpo que ele vê. Aqui nós já estamos comentando, aqui nós podemos entrar no livro dos médiuns, onde vai falar sobre a mediunidade. Na primeira reunião, nós comentamos sobre o sonâmbulo, que ele tem até uma situação mais física do que espiritual, mas tudo é espiritual, em menor gradação. Aqui nós estamos falando já do médium sonambúlico, tá? Então, é muito interessante. O que nós estamos vendo aqui? Que não tem obstáculo. Aí, nós vamos pegar um livro do André Luiz e também nós vamos pegar o livro dos médiuns, aonde vai falar de materialização, que é muito interessante. O médium sonambúlico, ele é um instrumento favorável à materialização, a transportes de objeto. Nós vamos ver Filipe, no Novo Testamento, aonde ele é transportado em corpo, de um lado, de um lugar muito longe, para poder pregar numa outra situação.
Aí nós vamos na próxima reunião, mas nós podemos entender, será que a epilepsia tem relação com o sonambulismo? Será que a convulsão é um processo mediúnico ou é um processo anímico? Será que a convulsão, ela tem relação com essa situação aqui? Então nós estamos vendo aqui, ele mesmo, pelo desejo que tendes, crê ter necessidade dos seus órgãos. Nós, muitas vezes, nós não precisamos dos nossos órgãos, do corpo físico. Nós trabalhamos fora. Muito interessante isso daqui. É fora do seu corpo que ele vê. As maiores percepções que nós temos estão fora da nossa organização física, as maiores percepções. Por isso que nós temos ideias inatas, que nós temos intuição, que nós temos muitos lances que a gente não consegue entender, porque nós estamos ainda em evolução. Mas nós vamos um pouquinho mais para frente. O corpo poderá despertar enquanto o espírito estiver ausente? Numa outra situação que nós comentamos sobre esse assunto aqui, nós fizemos um seminário de meio-dia em cima do sonambulismo. Então uma pessoa perguntou porque nós vimos aqui que o espírito, ele se desliga parcialmente do corpo, e aí acontece o fenômeno que é anímico, mas que pode se tornar mediúnico. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente como que ele pode se tornar mediúnico. O que é a mediunidade? O que é o médium? O médium é uma pessoa que está colocada entre duas situações, entre o espírito que quer comunicar e aquele que vai receber. Então existe o fenômeno com duas pessoas. Por exemplo, o espírito pode passar para mim, direto para mim, um recado para mim, mas ele pode comunicar por meu intermédio, para mim, por exemplo, passar um recado para o Eduardo. Então, existe o fenômeno com duas pessoas e isso com três pessoas. É sempre um fenômeno espiritual, anímico, mas aí já se torna um fenômeno mediúnico. Então, na verdade, nós comentamos aqui que esse fenômeno ele é anímico, mas nós vamos ver um pouquinho mais para frente, é muito interessante. Então, o corpo poderá despertar enquanto o espírito estiver ausente? Jamais, o corpo não pode despertar. Porque se o espírito não voltar, o corpo não desperta. Ele vai, por isso que nós temos pesadelo. O espírito viaja, entre aspas. Quando ele volta, ele entrou em contato com uma situação que nós não temos ainda condições de entender melhor, aí nós acordamos com pesadelo. Aí tem, às vezes, aquele terror noturno que nós comentamos aqui na reunião anterior. A pessoa acorda gritando, assombrada, e muitas vezes a gente não consegue dormir mais. Eu tive muito esse problema aí. O que aconteceria se durante o sono e na ausência do espírito, o corpo fosse ferido mortalmente? Isso aqui é tão interessante que está no livro dos médiuns, essa parte aqui. O espírito volta imediatamente. A partir do momento que feriu o corpo, o espírito volta, mesmo que o corpo vai morrer. O corpo não morre sem o espírito. O espírito está sempre junto. Olha que coisa interessante, muitas vezes no momento da pessoa morrer, ele melhora, e ele se recupera. Por que ele se recupera? O espírito voltou, o espírito às vezes tem lucidez ali é aquele momento em que o espírito pode se arrepender de uma série de coisas, e ele pode ganhar um pouquinho de tranquilidade para poder passar para o outro lado. Porque normalmente, quando a pessoa adoece, que ele vai para a cama, ele já começa a ver aqueles que passaram para o plano espiritual. Esse momento do desencarne é aquele momento que ele volta de novo no corpo, às vezes ele tem lucidez. Eu atendi uma pessoa que ele não levantava mais, mas ele sentou na cama e fez uma oração curta, e depois desencarnou. Então, naquele momento o espírito veio, ele tinha uma série de problemas mal resolvidos dessa encarnação, por isso que Jesus fala que a gente amar o próximo como a ti mesmo, porque aí ama a Deus sobre todas as coisas, né? É o que está na Bíblia lá. O corpo pode morrer na ausência do espírito? Também não.
O corpo não morre na ausência do espírito. O espírito tem que estar presente para o corpo morrer. Aí ele desliga. Mas nós precisamos entender uma coisa. No livro dos Espíritos está escrito que a má condição do corpo faz com que o espírito se afaste. Quando não há mais nada ali, não há mais fluido vital, por isso que nós comentamos aqui sobre transplantes de órgão, sobre suicídio, sobre mortes violentas, que o espírito ainda está ligado ao corpo. Então, morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Tem muitas pessoas que morreram faz muito tempo, mas não desencarnaram, estão encarnados ainda. Ele está ligado ao corpo. Tem espíritos que ele assiste toda a decomposição do corpo. Nós temos isso nos livros do André Luiz, nós temos isso no livro dos médiuns também, onde tem muitas experiências dessa daí. Quem vai no cemitério, tem muita gente que vai no cemitério. Quem tem evidência que vai no cemitério, ele vê muitas vezes o espírito ligado lá. Nós vimos isso num livro do Irmão X, do Humberto de Campos, onde ele vai no cemitério e ele vê o espírito sentado em cima do túmulo. Tem uma amiga minha que ela não entrou mais em cemitério, porque ela é clarividente, ela vê muito. Ela chegava lá, ela ficava com medo, porque tem muitos que ficam ligados ali. E olha que coisa interessante que nós vamos falar. Nós não vamos descartar nada, porque nós estamos comentando, nós falamos anteriormente que a doutrina espírita é livre. Às vezes a pessoa vai no cemitério e ele traz alguém que está lá para casa, se ele tiver mediunidade. Por que Deus permite isso daí? Porque nós somos instrumentos de Deus, nós podemos auxiliar. Então a entidade vem junto, isso já aconteceu comigo, vem junto e aí a gente começa a sentir. Às vezes a pessoa sente o cheiro de podre, sente aquela situação fétida, que realmente a entidade está carregando com ela. Uma vez que a clarividência do sonâmbulo é de sua alma ou seu espírito, por que ele não vê tudo e por que se engana com frequência? Primeiramente, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e tudo conhecer. Sabes bem que eles participam ainda dos vossos erros e dos vossos preconceitos. Aliás, quando estão ligados à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus deu ao homem essa faculdade para um fim útil e sério, e não para aprender o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Isso daqui é interessante. Então nós estamos vendo aqui, quando nós pegamos a classificação dos espíritos, no livro dos espíritos, tem lá a primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Nós estamos enquadrados na terceira ordem. Por quê? Porque nós ainda temos inveja, nós ainda temos egoísmo, nós ainda temos orgulho, nós ainda brigamos, às vezes, por coisas mínimas que nós vamos deixar por aqui. Então, todos nós, exceto aqueles missionários, nós ainda estamos nessa situação, porque nós somos imperfeitos, então nós não podemos tudo ver e nem tudo conhecer. Olha o que acontece na parte mediúnica. Por exemplo, a maior parte dos médiuns começa com muita perturbação, porque ele está num estado alterado de consciência, ele não consegue entender aquilo que está acontecendo com ele e ele se perturba. Por quê? Justamente por causa disso daqui. E muitas vezes nós precisamos tomar muito cuidado com pseudos médiums, aqueles médiums que vê muito. A gente chega e ele fala, você está com 10 espíritos, cuidado, você está passando bem, você não está mal, o que está acontecendo com você? Eu bato muito em cima dessa tecla aqui no Chico Xavier. Nem todos que procuram o centro espírita, vêm ao centro espírita porque estão com problemas que não conseguem resolver. Muitos vêm pela ciência, pela filosofia e pela doutrina mesmo. Então, nós não temos condições de ver tudo. Outra coisa que nós precisamos analisar muito, como nós somos espíritos imperfeitos, e que ele está falando aqui, que todos nós participamos ainda de muitos erros e de muitos preconceitos, nós somos muito enganados por espíritos mistificadores, espíritos mentirosos. Não é porque nós desencarnamos que nós vamos mudar do outro lado. Nós continuamos o mesmo.
Então, aqueles que têm todas essas tendências, ele se aproxima de um médium que é invigilante, isso está no livro dos médiuns, e ele começa a orientar o médium. Ele diz que é o guia do médium. Muitos espíritos dizem ser criança. Não existe isso daí. O espírito, ele tem muita idade. Nós falamos aqui que a infância é uma fase. Então, quando o espírito vem falando que é criança, pedindo uma série de coisas, de doce, eu já comentei aqui anteriormente, nós precisamos esclarecer ele. Olha, meu irmão, você não precisa mais disso. Porque nós vimos no livro do André Luiz, Entre a Terra e o Céu, as colônias espirituais que cuidam das crianças. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso aí. Nós vamos espantar a entidade, pedir para que a entidade vá embora? De jeito nenhum, nós vamos conversar e esclarecer. Às vezes, ela também entrou numa situação que ela se acha daquele jeito, mas não é. Então, tudo isso, o que é? É a pesquisa dentro da doutrina espírita, é a fé raciocinada. Quando nós vamos falar demais, eu quando vejo alguma coisa do Chico Xavier na televisão, na internet, eu não acredito em tudo, não. Eu só creio mesmo se for o Chico Xavier falando. Eu fui muitas vezes no Chico Xavier. Eu ouvi ele falar algumas coisas. Mas quando não estamos vendo previsão que o Chico Xavier fez, coisa que o Chico Xavier fez, precisamos analisar. Precisamos ver quem está falando. Não é porque alguém está falando o que ele falou que nós vamos acreditar. No livro dos médiuns está escrito isso aí, para a gente analisar bem. Tem umas coisas interessantes no livro dos médiuns. Por exemplo, se uma porta bate, se uma janela bate, abre sozinha, se a pessoa é fanática, ele já acha que é espírito que está fazendo isso daí. Aliás, quando estão ligados à matéria, não goza de todas as suas faculdades de espírito. Deus deu ao homem essa faculdade para um fim útil e sério, e não para aprender o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Essa mediunidade, ela é fantástica. Nós fizemos algumas reuniões com médiuns sonambúlicos, inclusive eu tenho essa mediunidade, bem atrasadinha ainda essa mediunidade minha, mas eu tenho. Então, o que acontecia? A gente ia buscar. Isso nós vamos falar, acho que na última reunião nossa, porque não vai dar para terminar hoje. A gente fazia um fenômeno de transporte, que nós vamos comentar. A gente buscava aquilo que estava sendo requisitado para a reunião, às vezes até para a pessoa que estava ali para receber ajuda. É profundo isso daí, mas muitas vezes nós não temos condições ainda de entender como isso funciona, mas funciona. Então, às vezes, o sonâmbulo também, ele se engana na hora de transmitir aquilo que é necessário. Então, é preciso pessoas que tenham afinidade para fazer uma reunião desse tipo, que aqui nós já estamos falando da parte mediúnica, e é preciso também muita segurança, porque o médium sonambúlico, ele vai exercer a mediunidade dele se ele tiver confiança no grupo, porque senão ele fica inseguro e não acontece aquilo que é para acontecer. Qual é a origem das ideias inatas do sonâmbulo e por que razão ele pode falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília, que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Ocorre que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que ele supõe. Apenas eles dormitam, porque seu envoltório é muito imperfeito para que possa se lembrar. Mas, em definitivo, o que ele é? Como nós, espírito que está encarnado na matéria para cumprir sua missão, e o estado em que entra desperta-o dessa letargia. Nós dissemos com muita frequência que revivemos várias vezes. É essa mudança que o faz perder materialmente aquilo que aprendeu em uma existência precedente. Entrando no estado a que tu chamas crise, ele se lembra, mas não de maneira completa. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde sabe, nem porque possui esses conhecimentos. Passada a crise, toda lembrança se apaga e ele entra na obscuridade. Nós podemos pegar a mediunidade do Chico Xavier. Porque o Chico Xavier teve só o 4º ano primário, então muitos doutores que iam lá,
muitos letrados que iam lá, achavam que ele não tinha conhecimento nenhum. Ele tanto tinha no corpo mental todo um arquivo, que nós já falamos das reencarnações dele aqui, toda a sabedoria, porque o Chico Xavier, ele é maior do que todos os espíritos que comunicaram por intermédio dele, exceto Jesus, porque Chico Xavier recebeu Jesus. Nós estamos falando isso aqui com conhecimento de causa, porque tem algumas informações. Tanto é que Chico Xavier, ele descreveu o retrato de Maria, mãe de Jesus. Então nós não vamos entrar nesse detalhe. Então ele sabia muito mais, e sabe muito mais do que o último corpo físico que ele habitou aqui na Terra, que ele ocupou. Porque o conhecimento estava arquivado. Agora, o Chico Xavier era um missionário. Aqui está falando, muitas vezes, de um espírito mediano, mas que ele tem muito conhecimento, ele teve vivências, ele tem um currículo de estudos, de muita cultura. Nós fazíamos uma reunião de cura, aonde vinha um preto velho na reunião, para poder fazer o trabalho na reunião de cura. Aí, como existe alguns preconceitos dentro da doutrina espírita que nós professamos, eu comecei a questionar esse espírito. E aí ele passou para mim num quadro quem ele tinha sido. Ele era um espírito superior, tinha sido médico, pesquisador, mas ele tinha que abaixar o padrão vibratório dele para que a gente pudesse entrar naquele campo de energia eletromagnética para poder receber os ensinamentos dele. Nós não estávamos à altura dele se ele se apresentasse como aquele que tinha sido numa encarnação com muita cultura. Então, aí o Chico Xavier, por que ele veio numa situação de pobreza, de pouca cultura? Para não atrapalhar ele, para que a vaidade não quebrasse o trabalho dele, apesar dele ser um espírito superior, mas a matéria influencia muito. Tem muitas histórias do Chico Xavier, que por causa do pai dele, ele ia acabar até se perdendo, mas um espírito que tem fibra, que tem resistência, ele conseguiu. Então nós estamos vendo aqui, isso daqui está no livro dos médiuns também. Nós vamos ver uma situação no livro dos médiuns muito interessante. Tinha um médium sonambúlico que ele receitava medicamentos para as pessoas. Um dia, ele detectava a enfermidade que a pessoa tinha e dava uma paradinha, receitava o medicamento. Um dia uma pessoa veio procurá-lo, está no livro dos médiuns. Médium sonambúlico, está lá. Ele pegou, ele falou, ó, a enfermidade é essa, e deu o diagnóstico. Aí eles ficaram esperando ele dar o remédio. Ele não receitava o remédio. Mas você não vai receitar o remédio? Ele falou, não, eu só detecto a enfermidade. Quem receita o remédio é um médico, o doutor, mas hoje ele não veio. Então, olha, ele era médium ali. Ele tinha o fenômeno anímico, porque era sonambúlico, por ele mesmo. Mas ele era médium porque ele recebia a orientação de um espírito que era médico para poder administrar o medicamento. Olha que coisa interessante. Nós tivemos isso na reunião nossa, aonde o espírito detectava, não precisava nem da pessoa falar nada. Ele falava o problema. E muitas vezes ele falava, vamos esperar um pouco para ver se vem orientação para que a gente possa fornecer o medicamento. Normalmente era chá, era raiz ou alguma coisa homeopática. Trabalho da espiritualidade. A experiência mostra que os sonâmbulos recebem também comunicações de outros espíritos que lhes transmitem o que devem dizer e suprem a sua insuficiência. Isso se vê, sobretudo, nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, um outro lhe indica o remédio. Essa dupla ação é, algumas vezes, patente e se revela, por outro lado, por estas expressões muito frequentes. Dizem-me que diga ou proíbem-me de dizer tal coisa. Nesse último caso, há sempre o perigo de insistir
para obter uma revelação recusada, porque então são apanhados pelos espíritos levianos que falam de tudo sem escrúpulos e sem se preocuparem com a verdade. Olha que nota aqui, interessante, que é o que nós acabamos de comentar. Então, muitas vezes, o médium, ele se envaidece. Ele começa a ser muito procurado, ele começa a se envaidecer. Acontece exatamente isso daqui. Ele pode ser sonambúlico, e nesse caso, porque é proibido, é como na hipnose, existe uma ética moral dentro de tudo aquilo que nos envolve aqui na Terra. Existe uma ética moral. O que acontece aqui? É aquele médium que ele recebe o espírito, ele dá consulta sozinho, ele começa a se envaidecer, as pessoas acreditam, começa a ficar dependente dele, o espírito afasta, o espírito superior afasta, porque quando a pessoa desvia da rota, o espírito superior vai embora, ele não pode perder tempo, vem um outro e toma o lugar dele. Nós vamos ver isso no livro Libertação, aonde o marido leva a mulher no médico, o médico era um psiquiatra famoso do Rio de Janeiro, e ele via o guia dele, o espírito ministrava, falava para ele ministrar o medicamento, está dentro disso daqui, só que ele era consciente, ele não era sonambúlico, um médico famoso. O obsessor da mulher, que queria fazer com que ela desencarnasse, toma o lugar do guia dele, a aparência e tudo, ele vê pensando que é o guia. Como ele era um comerciante, ele entrou na faixa do espírito, para ministrar o medicamento errado, para que a mulher desencarnasse. Quem quiser ver o fim da história, lê o livro Libertação, do André Luiz. Tá? É um livro em nossa biblioteca. Importantíssimo, tem na biblioteca. Tá bom, gente? Nós vamos passar para a segunda parte, nós vamos concluir a semana que vem. Nós vamos falar semana que vem sobre hipnose, materialização. Nós vamos entrar um pouquinho na epilepsia. Vamos ver se vai dar tempo, eu acredito que dê. Mesmo que a gente resumir, para que a gente possa entender, tudo isso está ligado às existências passadas nossas. Por isso nós estamos aqui. A doutrina espírita dá condição para que a gente se esclareça. Vamos pedir a Jesus que nos envolva, cada um faça o seu pedido mental. Vamos aproveitar que hoje é aniversário do Chico Xavier. O ambiente está muito bom para nós. Aqueles que tiver com problema, aproveite agora, vamos mentalizar, vamos pedir ajuda. Agradecer, porque apesar da chuva nós estamos aqui. Mais uma vez, nós agradecemos a espiritualidade, pelo Chico Xavier, por essa casa, por vocês, porque a reunião somos todos nós temos condições de ajudar e todos nós precisamos de ajuda. Olha, a doutrina espírita é maravilhosa, porque só a doutrina espírita traz o consolo para nós. Olha só, um amigo meu, a gente conversou agora mesmo, a respeito de uma moça que suicidou-se, pertencendo a uma outra doutrina. O Espiritismo dá condição para a gente se livrar do suicídio. Um frei, amigo do Padre Inácio e do outro padre que sempre vem nas nossas reuniões, eu fiquei muito sentido. Um jovem, um frei novo ainda, também suicidou-se. E interessante que nós falamos de suicídio o dia que o Padre Inácio e o Padre Gabriel esteve aqui, nós falamos de suicídio. Mas o Espiritismo dá condição para a gente se livrar. Então, se alguém tem pensamento suicida, busque Jesus, esqueça, porque só o corpo morre, o resto continua, e a pessoa vai sofrer muito do outro lado. Isso está no Livro dos Espíritos, mostrando para nós o caminho. Isso é Jesus no nosso coração, para que a gente possa realmente trilhar.